Boa noite, eu vou apresentar agora o seminário da socialização do projeto de estágio 1. Deixa eu só passar. Meu nome é Antônio Caio do Nascimento Silva, a disciplina é o estágio curricular supervisionado 1. A área de concentração que eu escolhi foi a educação física, dimensões físicas, cognitivas, afetivas e sociais. E o tema é educação escolar, aspectos cognitivos, motores, afetivos e sociais para crianças do Fundamental 1. Porque eu escolhi esse tema porque era o mais próximo que eu tinha junto da escola. Eu dei uma visita na escola e eu vi que era essa conjuntura que mais se encaixaria lá. Pronto. E a justificativa. Por que é que eu escolhi esse tema? Justifica porque estamos passando por um momento de transformações políticas, sociais, de reafirmações, e um mundo cada vez mais polarizado, de grandes mudanças de conceitos, de visões, e principalmente no quadro escolar também. E isso numa formação de crianças e jovens, onde a escola tem a função de formar pessoas com pensamentos críticos. E esses pensamentos já devem ser, como é que eu posso dizer, já devem possuir o quê? A igualdade, já deve possuir a inclusão, tanto dos deficientes como aqueles que possuem algum transtorno. E como nós podemos colocar essas pessoas dentro do quadro social? O objetivo geral. O objetivo geral é observar como se dá o processo de conhecimento ligado ao desenvolvimento cognitivo e motor afetivo e social das crianças no ensino fundamental 1, especificamente no que se refere à disciplina de educação física. Como esses 4 itens se dão dentro da disciplina de educação física na escola do fundamental 1. Os objetivos específicos. O primeiro é verificar como são ministradas as aulas de educação física para o público em questão. Como é que uma vez na semana, 2, é só a didática, existe prática física, foi o primeiro item. O 2, analisar quais são os aspectos que essas aulas possuem no desenvolvimento cognitivo e motor dos alunos. E 3, averiguar como os impactos influenciam no modo de contato dos seus colegas em classe, levando em conta a socialização, o respeito mútuo entre eles mesmos. A fundamentação teórica, ela é baseada no conceito, primeiramente, eu busquei ofuscar, se destacar como a escola se dá no desenvolvimento social. A escola é um espaço amplo de desenvolvimento individual e coletivo, que tem como objetivo central garantir de forma integral o aprendizado, o conhecimento, as habilidades e os valores necessários para a formação de uma sociedade digna de exercer seus direitos e deveres cidadãos. O desenvolvimento de uma sociedade se dá pela capacidade do próprio homem desenvolver-se e por suas necessidades. Isso ocorre desde o início da humanidade. Como o homem precisava do fogo, como foi que ele fez para possuir esse fogo, como foi que surgiu a roda, e por aí vai. Aí nós vemos para os próximos séculos, a vacinação, tal. E sobre isso, Robbins, em 2012, destaca que a escola se molda a cada século, mediante a sua necessidade. Um exemplo, na época do Renascimento, a escola passou a ser um lugar para formar homens livres, tendo em vista que o antigo regime, com suas relações feudais, está fundamentado com o avanço dos novos tempos, derrubando a monarquia absolutista. E continuando, nesse aspecto. A fundamentação se fundamenta nesse quesito, de como a escola forma a sociedade. Como a gente pode ler aí, Rodrigues ele destaca que ele reforça que a educação que integra o centro do processo de formação de uma sociedade e determinado pelas regras, normas, morais, éticas, costumes da língua em geral. A metodologia. A metodologia que eu busquei, nesse caso, um tipo de pesquisa, ela se deu para a formação
o tipo de pesquisa que mais se encaixou nesse tipo de estudo foi uma abordagem bibliográfica com abordagem qualitativa de natureza observadora. Esse tipo de pesquisa permite uma relação de familiarização do pesquisador e do objetivo que está sendo investigado durante todo o percurso da pesquisa. Quando a gente diz que uma pesquisa é qualitativa, ela é moldada pela análise que permite a atuação sobre determinada questão humana ou social. E a natureza observadora destaca-se por ser um tipo de estudo que o investigador atua meramente como espectador do fenômeno de fato, sem, no entanto, realizar qualquer intervenção. A observação. Isso no que eu observei durante os dias de estágio. Foram 10 dias de estágio. Eu chegava lá pontualmente junto com a professora, né, para receber os alunos. Que geralmente era padrão, né? A gente chegava, recebia os alunos, a professora fazia a chamada, conversava um pouquinho, retomava a aula anterior e dava sequência nova. A sequência eles se dão em 2 momentos. Um primeiro momento, poderíamos dizer assim, que acontecia a aula de português, que seria de 7 até as 9h30, até as 9, das 9 a 30 minutinhos para frente seria o recreio, que é onde eles têm o lanche, e depois disso, de 9h40 até 11h10, seriam as outras aulas, que poderia ser português, poderia ser educação física, variando conforme o cronogramazinho que eles têm lá. Pronto, a partir do momento que a professora me adquiriu a regência, ela me disponibilizou, durante esses 10 dias, eu trabalhar a educação física. Então, as 2 primeiras aulas eram cedidas para mim, e as demais aulas eram cedidas para... seguia o cronograma que lá estava determinado. Como, por exemplo, segunda era educação física, depois do recreio era português. Aí no outro dia era educação física, no outro dia ciência. E aí seguiu esse padrão durante esses 10 dias. E o roteiro de entrevista, né? Eu entrevistei a professora, pela qual ela me auxiliou, né? Que foi minha supervisora durante esses 10 dias. Pessoa maravilhosa, tive muito bom contato, ela me tirou várias dúvidas. E, como vocês podem ver aí, eu elenquei 10 questões, seguindo aquele protocolo que tinha lá na trilha de aprendizado. As 5 primeiras seriam de cunho mais pessoal, para entender o contexto dela, por que ela escolheu aquela área, como é que se deu aquela área. E as outras 5 baseadas no meu tema central. Então, qual é o seu nome e formação, quanto tempo de atuação, existe alguma tendência. E se o senhor vê, professor, dentro do projeto de pesquisa, está lá bem detalhadozinho. Eu tanto digitalizei as respostas delas, como também fiz um PDF com as próprias respostas dela escritas à mão, porque ela me pediu para escrever. Então, ela foi muito sucinta em tudo. E ela respondeu de forma muito simples, muito ampla os pensamentos dela, do que ela acha, como é que se dá a educação. Realmente precisa, lá na escola, no que diz respeito às práticas de educação física, necessita realmente de mais práticas, porque quase não existe. Eu vou abordar isso mais um pouquinho lá na frente. Pronto, o plano de aula. Sobre os planos de aula, quando eu conversei com ela, ela disse, Caio, você tem que seguir o nosso cronograma, que são as diretrizes da escola. Tá aqui, já está pré-estabelecido. Só desenvolva. Tome o tema e desenvolva como é que vai ser a aula. E foi assim que eu fiz, né? Não poderia sair do que a escola fornece. Então, por exemplo, meu primeiro plano de aula, eles estavam pautados em brincadeiras e jogos da cultura popular. Aí, a partir disso, eu fui elaborando. O objetivo era observar se os alunos possuíam conhecimento sobre essa temática. Os recursos eram limitados, é o que a gente tinha naquele momento, que era lápis, apagador, material impresso. Essa sequência didática segue. Acolhida, o segundo momento, aplicação, eu fui dar expliquei como é que se dava, o que eram as brincadeiras, explicar o que era uma brincadeira, o que era um jogo de cultura popular. E o segundo momento foi a sistematização do conteúdo. Isso por meio de uma roda de conversa,
tentando que eles mesmos, a gente saber como foi que eles se eles sabiam o que era, se eles estavam entendendo, quais eram as dúvidas, o que o coleguinha sabia que poderia ser utilizado para gerar mais conhecimento, e assim seguiu todo o cronograma, que também esse cronograma de plano de aula, esses 10 dias, estão lá no plano de estágio, no roteiro de estágio. A vivência do estágio, né? Como eu disse anteriormente, foram 10 dias de muito aprendizado. Com certeza foram gratificantes para mim. Eu não sabia, eu não tinha contato com crianças, eu já tinha trabalhado com idosos e com adolescentes, mas com crianças não. Eles são muito bons de trabalhar porque eles absorvem muito rápido a mensagem. E um dos pontos que me chamou bastante atenção foi como o professor lida. Na minha sala, possuía 5 crianças especiais, que tinham problemas cognitivos, alguns do espectro autista, e eu pude notar a dificuldade de como é lidar com os alunos que não possuem e aqueles que possuem. Aqui no município, em questão, o prefeito, a Secretaria de Educação, sempre uma sala que possui um aluno especial e tem um professor suplementar, que ele fica ali para gerenciar esses outros, para acompanhar, porque eles são tudo, a disciplina ela é igual. Mas aí, para esses que não conseguem absorver, tem esse professor que ele fica lá tentando, de outras formas, tentar ministrar para ele absorver esse conhecimento. Mas, realmente, se não tivesse esse professor, eu imagino que seria quase inviável, não teria como se dar uma aula. Seguindo esse ponto, também isso me chamou a atenção, mas o contraponto dessa minha visão também foi visto lá. Porque os alunos, eles mesmos, eles próprios, eles gostam de incluir os que possuem essa dificuldade. Aqueles que não, esses que possuem o espectro autista, que não socializam, eles têm o prazer de incluir eles. Isso foi muito visível lá. Sobre a conjuntura geral, sobre os aspectos cognitivos, afetivos e motor, eu pude notar que a parte cognitiva, a parte social é muito bem trabalhada. Agora, a motor em si, práticas esportivas quase não existe. Eles me relataram que durante o ano existe, na emancipação da cidade, existe uma programação geral para as escolas, né? E tem os interclasses. É o único momento de prática esportiva nesse período. Quer dizer, fica muito... Essa questão de jogos e brincadeiras que foi a primeira aula, não tem como se trabalhar lá, né? Eles não tem material, não tem espaço, não tem como desenvolver uma aula que seja voltada para aquilo. Então, lá só é didática. Não existe muito brincadeira, não existe, essa parte motor existe muito a desejar. Essas são as referências de onde eu tirei a parte do referencial teórico de todo o trabalho. E aí as vivências do estágio, né? Aí a minha professora orientadora, tá aí meus alunos também. Essa que está na foto, essas duas pessoas que estão, esses dois adultos que estão na foto junto comigo, com as crianças, eles são os professores auxiliares. Eles que ajudam a professora, a ministrante da aula, a dar aula para essas crianças que possuem alguma deficiência cognitiva ou do espectro autista. Na minha última aula também, na penúltima, né, que eu trabalhei os aspectos sobre ginástica, falei o que era ginástica, ensinei os conceitos, tive uma roda de conversa com eles, e no outro dia, que foi o penúltimo dia de estágio, eu fiz uma gincana, lá onde eles puderam, até prática, né, esportiva, acho muito, muito necessário ter esse tipo de vivência lá,
desse tipo de prática para eles saírem da didática. Até porque eles são muito enjoados. Eles não gostam de matérias como educação física, como arte, como religião. Eles não querem saber, né? E foi muito prazeroso para eles, foi muito prazeroso para todos. Nós vimos como eles ficaram bem felizes e como eles gastaram energia, né? Porque eles puderam correr, eu levei como material trampolins, levei bola, bambolê. Foi algo muito bem explorado, muito bem trabalhado e que eu notei que é fundamental a parte motora estar atrelado com o cognitivo e o social. Porque nessa hora eu vi como eles gostam de incluir todos. Eles mesmos formavam um grupo e eu sempre ficava olhando, observando se eles não iam excluir aqueles que não são tão bons, tipo, correr, jogar bola. E não, eles englobaram todos. O que eu achei surpreendente é porque são crianças em torno de 5 a 8 anos, que já têm algum entendimento, que já querem. Não, vamos só pegar aqui os bons e tal. Não, a professora nesse sentido, a escola em si. Eu não só vi isso nessa sala que eu estava ministrando, nas demais também, como existe um sentido de inclusão lá, de trazer todos para um só. E foi essa temática que eu quis trazer, né, no meu trabalho, que como a escola ela transforma a sociedade, né, porque é por meio da escola que a gente vai formar uma sociedade que seja capaz de incluir todos, e como ela desenvolve os aspectos cognitivos, como os motores e os afetivos. Então, foi esse meu estágio, foi essa vivência que foi, para mim, foi surpreendente. Eu não esperava ter todo esse tipo de vivência. E é isso.